Bom, pessoal, nós estamos aqui há pouco mais de uma hora para finalizar as dicas para essa quarta-feira, certo? Sendo que são 6h32 e às 8 horas lá nos Estados Unidos, por incrível que pareça, caso vocês não saibam, acontecem muitos atrasos, né? Os jogos são marcados para as 8, mas acabam começando lá para as 8h10, 8h15, depende do show pirotécnico que eles costumam fazer ali no começo, né? A gente acha que aqui no Brasil é tudo zoado, mas lá também é. Lá eles não respeitam muito horários, não, tá? Eu decidi fazer, diante daquelas dicas que eu coloquei, aquele ranking, decidi escolher aqui uma, duas, três, quatro, cinco apostas, certo? Das que eu, pensando um pouco melhor aqui durante a tarde, eu considero que são as cinco apostas mais plausíveis de acontecer. E em algumas aqui eu diminuí a pedida. Por exemplo, aqui eu aumentei para 213,5, vai ser uma odd menor, mas vamos ver aqui na prática o que vai acontecer, certo? Aqui nós estamos no site da Bet 365, certo? Eu estou usando aqui as odds 365, mas não tem assim preferência para uma casa específica, certo? Eu não quero aqui ficar com o rabo preso com nenhuma casa. Eu tenho aqui, por exemplo, a Betmotion, que eu uso bastante também. E esse é o tipo de aposta que seria uma múltipla, né? Que seria interessante vocês começarem a usar. Para quem está nesse mundo das apostas, sabe que as casas de apostas elas costumam presentear os seus clientes, seus jogadores, né? Em algumas promoções. Você vai, ele pede para você fazer três apostas em determinado evento, três apostas na NBA, três apostas no tênis de tanto valor, ou se você fizer um depósito naquele dia, você vai ganhar uma free bet. Eles costumam dar como presente free bets, certo? A free bet ela pode ser usada de maneira séria, certo? Tem gente que realmente faz dinheiro com free bet. É só você colocar essa free bet numa odd alta, tipo uma odd de 7, uma odd de 6, e fazer uma contrapartida onde haja o que haja. Você vai ganhar, usando inclusive esse site aqui, né? Que é o site que a gente faz a colocação aqui de sure bets. Sure bets é free bet também. Por exemplo, digamos aqui que você recebeu uma free bet de 10, né? E aí você vai usar ela numa odd de 6, né? Fazer uma contrapartida, geralmente uma odd de 1,25, não, 1,22 vai. Você faz uma contra 1,20, vai. Você faz uma contrapartida na Betfair. Você pode fazer um lay, mas digamos que não tenha lay, você faz ali uma contrapartida, certo? Seria 10, né? A, a free bet que você recebeu. Aqui, vou imaginar que isso aqui seja 10, né? É que realmente é difícil colocar integralmente o 10 aqui, né? Vou colocar 69, então 79. 82, 83, 90, então. Meu Deus, hein? Difícil chegar nesse 9, nesse 10 completo. Pronto. Se eu colocar a minha free bet na zebra, né? A zebra pode ser, por exemplo, um time que esteja pagando 6, como estava pagando, por exemplo, ontem o Lakers, né? E o, o Milwaukee Bucks estava pagando 1,20, né? Você viu que foi o Lakers que acabou ganhando o jogo, né? Uma coisa totalmente assombrosa. Só que aqui, por exemplo, se o Lakers ganhasse o jogo, né? Você ia ficar no 0-0. A free bet simplesmente ia trazer os seus US$ 49,99, né? Pra cá. E você ia ficar no 0-0. Então o que, que você faz geralmente? Você coloca menos. Você ao invés de colocar 49,99, você coloca 40. Entendeu? Na aposta ao resultado que é favorito a acontecer. Certo? Você coloca 40 ao invés de 49,99. O que, que vai acontecer? Você vai trazer US$ 8 para cá. Caso
o Lakers, né? Eu estou usando como exemplo o jogo de ontem. O Lakers vence, o que, que vai acontecer? Vamos pegar aqui a calculadora. Porque o que, que acontece com a Freebet? Você fica apenas com os ganhos. Eu imagino que eu esteja falando com pessoas que já tenham uma pequena experiência com apostas, né? Pô, hoje em dia, né, cara, o Jornal Nacional tem comercial de site de aposta. E já pelos números aí dizem que movimenta 50, 60 bilhões de reais ao ano aqui no Brasil. Então eu imagino que eu não preciso estar explicando o que é free bet para vocês, né? Mas o que que acontece? Você apostou 50 vezes 6, certo? Você ganhou 60, só que você vai perder os 10 da free bet, você vai ficar só com os ganhos, ou seja, você vai ficar com 50. Sendo que aqui você gastou 40, entendeu? Ou seja, menos 40, você ficou com um lucro de 10. Aí você pergunta para mim, é justo eu ficar com lucro de 10 ocorrendo a zebra, sendo que esse resultado aqui é o mais plausível? Não. Então o que, que você faz? Você coloca um pouquinho mais, você coloca 42 aqui. Aí o que, que vai acontecer? Aqui fica 50 menos 42 igual a 8 aqui embaixo, que é o lucro aqui. E aqui você vai ficar com um lucro parecido com 8, até um pouco mais que 8, né? Você fica com 1,60 a menos. Você vai ficar com 8,4. Você entendeu? A casa te deu uma free bet de 10. Você, nesse exemplo que eu estou dando aqui, haja o que haja, eu gosto de usar termos assim que chamam a atenção, haja o que haja, você vai ganhar 8, independente do resultado. Isso numa odd de 6, tá? Isso numa odd de 6. Eu dei o exemplo ali do Lakers com o Milwaukee Bucks. Então ontem, por exemplo, o Milwaukee Bucks venceu, você vai levar 8 para casa. Você vai levar 8 para casa. Nessa casa de apostas, você vai perder 42, onde você apostou no resultado mais plausível de ocorrer, que era o Milwaukee. Você vai perder 42, mas aqui você vai ganhar 50 líquido, né? Líquido. Você ganha 60, mas só que você perde os 10 da free bet e fica só com lucro, que seria 50. 50 versus 42, 8 de lucro. E aqui 42, né, vezes 1,20 vai dar 8,40. Você perde a free bet e ganha onde quer que você esteja 8,40. Esse é um exemplo claro de como é simples fazer dinheiro, haja o que haja, entendeu? Então é um exemplo assim para você usar a free bet de maneira racional. Mas agora vamos usar a free bet de uma maneira recreativa, que é através de uma múltipla. Não é tão recreativa assim, porque aqui eu fiz um estudo, né? E o que, que eu fiz o estudo? Eu fiz o estudo aqui, o Charlotte versus o Cleveland Cavaliers. Eu acredito que seja um jogo. Eu acredito que seja um jogo que teremos pelo menos. Aqui está o total do jogo, mais opções, né? Eu acredito que seja under 213, né? É um 214, aqui está difícil porque eu coloquei, né? Aqui, under 213, 1,43. Vou colocar aqui o login que eu tenho. Eu não uso mais a conta da. Eu não uso mais a conta da. Eu não vou fazer o login aqui da minha conta, né? Referente a 365, tá? Até porque eu não quero problema com eles. Então eu fiz aqui uma conta de um usuário aqui que eu não uso, né? E aí vamos aqui. Colocamos, né, que o menos 213,5 é um resultado bastante plausível aqui para esse jogo. Vamos aqui agora no outro jogo, Oklahoma versus Houston Rockets. Eu disse já que esse jogo, né, é um jogo muito interessante de se jogar no over, né? Aqui são os times, né? Apostas especiais. Aqui eles fazem
E eu acredito que acima de 225 é uma boa pedida. Aqui tá pagando 174. Eu acho que para garantir, cara, olhando melhor aqui, eu acho que para garantir, porque aqui é uma é uma múltipla que eu vou usar outros jogos e vai ficar uma odd bastante interessante. Então eu vou colocar até 222,5, tá? Eu acho que é bem plausível disso ocorrer. 222,5. Coloquei aqui 222,5. Chicago Bulls e Indiana Pacers, eu já falei, né? O Indiana Pacers, para mim, faz pelo menos o average que ele costuma fazer, que é 123 pontos. Se tiver um dia ruim, eu acho que ele faz em torno de 118. Como eu disse, o, o Chicago Bulls, no meu ponto de vista, nesse exato momento do campeonato, não é lá um time que vá causar tantos problemas defensivos para o Indiana Pacers. Aqui está o 118. Eles consideram que 118 é o mais plausível, né? Eles não dão outro, eles não dão outra opção, né? Vamos ver aqui se tem mais. Sempre tem mais, né? Ó, 115, cara. Tá aí uma boa odd. 115. Eu juro pra você, cara, é muito plausível de acontecer 115 aqui, certo? Acho muito plausível de acontecer 115. Vou até mudar aqui pra 115. Indiana Pacers. Olha só, hein, cara. A gente tá com resultados muito prováveis que se ocorra, né? E a tripla aqui já tá pagando 3,50, viu, cara? Eu, assim, não tem nada aqui, cara, que você possa dizer, meu Deus, que horror, isso não vai acontecer de jeito nenhum. São coisas muito plausíveis de ocorrer. Bom, eu considerei também que o Atlanta Hawks faz pelo menos 112. Eu já disse, né? O Atlanta Hawks tem um average perto de 120. O que significa isso? Na média, o Atlanta Hawks faz em torno de 120 pontos nos seus jogos. Ele está jogando com uma das piores equipes defensivamente da NBA, que é o Portland Trail Blazers. Não acho muito difícil do Atlanta Hawks fazer pelo menos 110 pontos. Eu acho muito plausível o Atlanta Hawks fazer pelo menos 110 pontos. Ó, já tá indo para 5,35, cara. E como eu disse, eu coloquei aqui 112,5, né? Eu diminuí para 110. Olha só, eu tô sendo conservador, hein? A odd já tá em 5,35 e falta mais um jogo, tá? Falta mais um jogo que é o jogo final do dia, Denver Nuggets versus Phoenix Suns. E a gente espera chegar vivo nesse jogo. Chegando vivo nesse jogo, cara, você já garantiu um belo de um lucro, tá? Eu considerei aqui 22,5, o average está 127,5. Vamos lá. Total do jogo, mais opções, 122,5, 1,52. Olha só isso, cara. Uma odd de 8,17 com resultados para lá de plausíveis. Digamos que você recebeu uma free bet de 10 dólares, que significa R$ 50. Você pode ganhar R$ 408. Você pode transformar R$ 50, que nem é seu dinheiro, é uma free bet que você recebeu, em R$ 408. E como eu disse, você vai ter o grande finale às 11 horas do Denver Nuggets versus Phoenix Suns. Imagina, Atlanta Hawks fazendo pelo menos 110. Indiana, o maior ataque do campeonato, fazendo pelo menos 115, 8 pontos a menos do que ele costuma fazer em média. Houston Rockets versus Oklahoma City Thunder. Meu Deus do céu, cara. Como é que pode, cara, esses dois times não chegarem pelo menos próximos de 122,5? Eu não consigo imaginar. E esse jogo horrível, né? Grotesco, para não dizer um, que é o Cleveland Cavaliers versus Charlotte Hornets. O Cleveland é um time muito bom, mas como eu disse, é um time que não faz ataques
um atrás do outro, né? Aquela transição rápida, né? Então eu acho que ele vai dominar o jogo e em um determinado momento coloca o Charlotte Hornets na lona e administra, né? Tá, o average dele está em torno de 205, 206 para esse jogo. Eu estou colocando uma coisa muito conservadora ainda, 213,5. Eu disse, cara, talvez não seja nem seu dinheiro, né? Você fala, pô, esses R$ 50 poderiam fazer diferença para eu pagar lá, sei lá, pagar a conta do celular pré-pago, do controle, ou para você pagar a mensalidade do Netflix, não sei. Mas aqui você pode usar uma free bet, como eu te disse. Você pode usar uma free bet que toda semana eu vou dar aqui o exemplo das casas: Bet Warrior, 10bet, certo? Betsum, KTO, dentre outras que você nesse exato momento deve saber quais são, né? Pelo tanto de promoções e propaganda que você vê na TV, elas vão te dar ali uma free bet de 50, 40, por aí, onde você pode fazer, às vezes até 2, 3 vezes por semana, algo desse tipo aqui. Pode ter certeza que nessas 2, 3, pelo menos uma vai dar certo, cara. De você chegar, pelo menos no jogo final, que seria o jogo hoje do, do Phoenix Suns contra o Denver, numa situação dessa, né? Que você pegou os jogos das 8h30, das 9, e aí, pum, 4 jogos, acabaram esses 4 jogos, você chegou lá no evento final do dia, que é um jogo muito interessante, esse aqui, Denver Nuggets para Phoenix Suns. Para quem gosta de basquete, acho que vai ser muito interessante. Jamal Murray está descansado, o Joker vai jogar, o Kevin Durant, o Booker, vai ser um jogaço mesmo, hein? Vai ser um jogaço esse. Você chega lá, né, depois de um dia lá que você fez tudo, trabalhou, foi para academia, comeu, se alimentou, e aí tem ainda a possibilidade de fechar o dia fazendo R$ 408,53. E como eu disse, hein, em odds de coisas totalmente plausíveis, cara. Eu não coloquei nenhum absurdo aqui. Tem um tipsters aí que colocou um absurdo lá, por exemplo, de imaginar que o Anthony Davis ia fazer 25 rebotes no jogo. Aí ele deu lá uma dica lá de uma odd, né? Que tava pagando coisa de 12, 13 ou até 15, não lembro direito. O Anthony Davis pegar 25. O Anthony Davis não pegou 25 rebotes em nenhum jogo da NBA. Depois vocês até podem pesquisar, talvez um jogo de 71. Ou seja, é uma chance em 71, cara, daquilo ocorrer. Aqui, cara. Vai dizer que é um absurdo, cara, esse jogo do Charlotte com o Clifford ficar abaixo de 213? Vai dizer que é um absurdo, cara, esses dois ataques aqui fenomenais, cara. O jogo acabar acima de 222. Tanto o jogo tosco que acaba com mais de 222, esse jogo não vai acabar com mais de 222. Dois ataques maravilhosos. Vai dizer que o Indiana Pacers, cara, que tem uma média de 124 praticamente, 123,5, cara, por jogo, não consegue fazer pelo menos 115, 116 no caso hoje, contra o Chicago Bulls? Vai dizer que o Atlanta Hawks, cara, que também tá com uma média de 120 pontos na NBA, contra uma das piores defesas da NBA, não consegue fazer pelo menos 111 pontos? E aí, pum, chegamos no grande finale do dia. Denver Nuggets versus Phoenix Suns. Você com a chance de transformar US$ 50 em R$ 408. Se tudo der certo, eu imagino que você consiga até fazer um cash out em torno ali de 240, 250, R$ 260 de lucro. Por que não? Levando em consideração ainda que isso aqui está abaixo do average. O mercado imagina esse jogo Denver Nuggets versus Phoenix Suns perto dos 230 pontos. Digamos ali que no começo do jogo, né? Naquele começo frenético, os caras fazem ali no primeiro quarto 65 pontos, né? O average sai de 230 para 245, 246. Você já pode fazer um cash out aqui em torno de 308, 310, 320. É importante a gente explicar isso para as pessoas, né, cara? Você não precisa necessariamente ficar esperando a coisa acontecer, né? Em algum momento ali, você vai olhar ali a casa te dando a opção de finalizar a aposta, muito próxima daquilo que você queria, né? Pô, eu acho, por exemplo, aqui, Denver Nuggets e Phoenix Suns. Se o primeiro quarto os caras fazem mais de 60 pontos, chegamos vivos aqui em Denver Nuggets e Phoenix Suns, né?
Os caras no primeiro quarto, por exemplo, fazem mais de 60 pontos, 62, e é totalmente possível que isso ocorra, né? Você vai conseguir aqui sair em torno de 330, 340, 350 facilmente. Eu estou falando aí de um dinheiro que era dinheiro ilusório, era um dinheiro que não é seu, não saiu do seu bolso, né? Um dinheiro que te deram de presente. Então você pode usar isso aqui de uma maneira tranquila, tranquila, tranquila para fazer aí perto de R$ 400. Bom, é isso. Falta pouco mais de uma hora agora para começarem os jogos. Esse é o último vídeo que eu faço antes da rodada e depois a gente faz um balanço aí do como foi o dia, tá? Obrigado.